Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, passando aqui desse primeiro quarto do segundo mês de 2023. É um prazer tê-los por aqui, então conforme o pessoal vai entrando aqui na nossa programação, no nosso novo link, eu vou continuando o programa, trazendo, claro, as principais atualizações do mercado, tanto nacional quanto internacional, neste meio de dia. A gente tem bolsa na Europa quase fechando aqui nos seus últimos momentos, nós temos lá a Ásia já encerradas as operações, inclusive com alguns sinais bem mistos, sem uma direção bem definida para as bolsas asiáticas, e aqui o Brasil ainda decidindo para onde é que vai, mas com alguns movimentos bem interessantes. Eu gostaria de começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a Ásia que nesta madrugada, neste pregão de hoje, teve alguns sinais um pouco divergentes. Xangai teve um aumento, um acréscimo aqui no seu valor de mercado de 0,29%, então 0,29% de alta para Xangai, enquanto Nikkei está próxima da estabilidade. Não se movimentou muito, mesmo com aquela euforia dos mercados internacionais no final da tarde de ontem. Euforia que pegou um pouquinho aqui o Brasil, diminuiu um pouco as perdas, mas que foi bem forte lá nos Estados Unidos, principalmente para Nasdaq e S&P 500, que fecharam acima do 1% de alta. Mas o que aconteceu? Jerome Powell deu uma entrevista ontem e mencionou de relance ali a palavra desinflação, mencionou que o processo desinflacionário nos Estados Unidos estaria no seu início, estaria começando. Só essa palavra aparecer nessa conversa com o chairman lá do Federal Reserve e membro do Comitê de Política Monetária norte-americano foi o suficiente para tirar as bolsas do patamar ali de estagnação, até do patamar negativo que permaneceram ao longo de todo o dia, e levar a Nasdaq a quase 2% de alta e também a S&P 500, o índice S&P 500 a quase 1,5% de alta. Foi uma euforia justificada ou não? Essa é a informação que motivou essa grande euforia, esse grande ânimo dos mercados internacionais com a bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos. Não é uma notícia tão animadora, porque na mesma frase que ele mencionou o processo desinflacionário, mencionou que ainda há muitos desafios a serem enfrentados pelo Federal Reserve na figura do FONC, do Comitê de Política Monetária. Destacou a inflação ainda persistente em algumas regiões, em alguns itens ali que compõem os índices inflacionários. Também destacou o mercado de trabalho, que só em janeiro criou 500 mil de vagas de trabalho. Isso está muito acima do previsto pelo mercado, da maioria ali das previsões dos economistas, das principais casas de análise. Então, foi uma surpresa na sexta-feira passada, isso não passou desapercebido nessa fala de Jerome Powell. Isso assustou bastante o mercado lá na semana passada, mas parece que todo mundo tratou com um pouco mais de tranquilidade na tarde de ontem. Aí sim, os índices ganharam bastante valor. Mas seguindo aqui para as nossas bolsas na Ásia, não tem muita movimentação, sem muito ânimo lá para a Ásia, mesmo com essa euforia de ontem no mercado norte-americano. KOSPI na Coreia, 0,55% de alta, ou seja, 0,5% de alta, não é nem muito nem pouco aqui essa variação positiva. E Hang Seng, as bolsas de Hong Kong aqui, 0,36%. Então a gente tem só Japão se diferenciando um pouco desse segmento. Japão em índice ali de estabilidade, 0,03% de queda, mas sem muita movimentação. Já para a Europa, a história era um pouquinho diferente e agora esse movimento vai se arrefecendo aos poucos e todos os índices se aproximam da estabilidade, como era a moda da Europa nas últimas semanas. Nós temos aqui DAX, que é o principal índice acionário, a principal bolsa da Europa, principalmente da zona do euro, que é a bolsa da Alemanha, o principal índice acionário alemão, 0,56% de alta, FTSE no Reino Unido 0,19%, CAC 40 0,12% de queda, e nós temos aqui o índice Eurostoxx em estabilidade, em estagnação, 0,03% de alta, sem muita movimentação
para o índice acionário. A gente tem alguns dados ali sendo divulgados, algumas empresas despontando na frente ou perdendo muito valor, mas o índice como um todo, o Eurostock 50, 0,03% de alta em patamar de estagnação, de estabilização. Já para os Estados Unidos, se ontem a euforia tomava ali as mesas de negociação, tomava os balcões, hoje as coisas estão se corrigindo um pouquinho. Esse movimento ele era um pouco mais comedido até o meio do dia e agora ao meio-dia, do meio-dia para frente, se intensificou com um pouco mais de força. Nós temos aqui Nasdaq perdendo 1,74% de valor, se bobear aí está fechando até inferior ao patamar de abertura de ontem, mesmo com aquela euforia do discurso do Powell. Nós temos 1,78% de queda, S&P 500 1,18% de queda, então os dois principais índices que se destacavam na tarde de ontem, hoje estão perdendo valor e perdendo valor em igual proporção ao que ganhavam ontem. E Dow Jones também seguindo o mesmo movimento, mas agora com o sinal trocado, 0,61% de queda. Então, para quem estava animado com aquele discurso do Powell, que não teve grandes novidades, não teve alguma coisa assim muito extraordinária que não tinha sido dito já nos comunicados do FONC, hoje está reavaliando aí as suas posições, reavaliando as suas decisões e as bolsas nos Estados Unidos caem com força. O nosso Ibovespa, por enquanto, está fugindo um pouco dessa variação. Eu vou tirar aqui Itaú da jogada, só para a gente falar dele daqui a pouco e voltar com o nosso Ibovespa. 0,65% de alta para o nosso principal índice acionário e agora acima dos 108 mil pontos, 108.541. Nós tivemos, se eu conseguir abrir aqui os dados, uma abertura em 107.832, esse patamar que nós mantivemos durante todo o dia de ontem e agora oscilando acima dos 108.541 pontos para o Ibovespa, 0,66% de alta aqui para o nosso principal índice acionário. Nós temos, se nós ampliarmos aqui o mapa de calor organizado, claro, por variação para os principais ativos em destaque, nós temos alguns despontando aqui na frente na variação diária, principalmente Itaú 6,97% de alta. Perdia bastante valor como todo o segmento neste mês e desde o finalzinho do mês passado, mas hoje nós tivemos a divulgação dos resultados de Itaú, do balanço trimestral de Itaú, mais especificamente, no fechamento do mercado de ontem, ou seja, esses balanços foram divulgados ontem e repercutem hoje na Bolsa de Valores. É a maior alta aqui do nosso índice, 6,92%. E trazendo alguns detalhes um pouco mais apurados aqui sobre esse resultado de Itaú, ele reportou um lucro líquido recorrente de 7 bilhões e 660 milhões de reais. 7 bilhões não é nada pouco, embora esteja um pouco abaixo, claro, das expectativas do mercado. Se nós compararmos com o mesmo trimestre do ano anterior, tivemos uma queda de 7%, 7,1%, ou seja, queda bem acentuada, mas deu certa tranquilidade. Esses resultados, depois de analisados pelo mercado, deram certa estabilidade para esse ativo, que, como outros do mesmo segmento, sofrem bastante com a crise de Oi, sofrem bastante com a crise de Americanas, por serem, claro, os principais credores. O Banco Itaú, propriamente dito, está um pouco afastado de Americanas, mas bem colado nas ações, nas operações de Oi. Então, esse risco, essa instabilidade gerada no final do mês passado, gerava muitas dúvidas, o que motiva, claro, a queda de todo o segmento no agregado mensal, nesse agregado de fevereiro. No entanto, o Itaú, com essa alta, ele está trazendo todo mundo para cima, todos os bancos, exceto um que eu vou trazer daqui a pouco também, o resultado que também foi divulgado hoje, estão acompanhando esse movimento positivo de Itaú, 7% de alta para Itube 4, Itaúsa também acompanha esse movimento, 6% para Itaúsa 4, Itube 3 com 5,79% e Itaúsa 3 5% de alta, puxando todo o restante do setor. Nós temos aqui Bradesco, BBDC4 com 3,85% de alta, BBDC3 2,87%,
E nós temos aqui também Santander aparecendo entre as altas no segmento. 2,1% para a Sambi 11, 1,89% para a Sambi 4 e 1,79% para a Sambi 3. Banco do Brasil, que há muito não via aí um pregão positivo, novamente ganhando valor 1,11% de alta, R$ 39,31. Tem gente que fala que abaixo de R$ 40 dá para comprar aqui Banco do Brasil, mas claro, essa decisão fica para quem está nos assistindo. Consultem o Helder, que é craque aí no Banco do Brasil, sempre fala sobre o ativo e sempre pede, claro, para a gente dar uma analisada aqui nos movimentos diários. Banco BMG, embora tenha sua carteira totalmente focada em crédito consignado, tem 1,43% de alta, também acompanhando essa alta no segmento. E BPAC 3 acompanhando o BPAC 11 em alta, BPAC 3 com 0,38% de variação positiva e BPAC 11 2,34%. Único destaque negativo do nosso segmento, nessa nossa divisão aqui por setores, é Banco Pan. Banco Pan, inclusive, agrega uma das piores quedas do mês, não só aqui para o setor bancário, mas também para o Ibovespa, para todo aqui o nosso índice acionário, nosso principal índice acionário. Isso porque o que motiva essa queda acentuada nas ações de Banco Pan, claro, a divulgação dos seus resultados, dos seus balanços operacionais para o último trimestre do ano passado. Nós tivemos aqui, trazendo especificamente os dados, um lucro líquido ajustado de 191 milhões, ou seja, ele é bem abaixo aí do que projetava o mercado e um pouquinho acima apenas do mesmo patamar do ano passado, se nós, claro, compararmos esses quartos trimestres. Nós temos uma margem financeira líquida de 1,85 bilhão e aí a margem financeira que era negociada no ano passado é de 1 bilhão e 74 milhões de reais. Esses números eles são acima do que nós vimos em 2021, mas pouquinho acima, não justificam, claro, as expectativas do mercado para um dos principais bancos digitais aqui do nosso mercado, disponíveis no nosso mercado. A carteira de crédito do banco somou 39 bilhões e 36 mil reais em dezembro de 2022, crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a carteira crescendo, mas tem vários riscos aí impostos aos bancos, como é o caso da inadimplência, que foi levantada à tona novamente pelo alto custo do crédito, aumento da Selic, pela inflação e, claro, pela diminuição do poder de compra da população. Banco digital, resultado não tão atraente e carteira de crédito subindo. Nós temos aqui uma oscilação negativa de 4,77%. BPAC 3 agora também faz companhia para Banco Pan nesse lado negativo, mas com pouca oscilação negativa, 0,57%. Banco Pan, se nós viermos aqui na nossa variação mensal, é quem perde mais valor, 13,97%, quase 14% de queda para Banco Pan. Nós falávamos aí que o setor bancário estava sofrendo bastante, mas como vocês podem ver, estão bem distantes aqui as variações desse número apresentado por Banco Pan. BPAC 3, 6,12%, Banco BMG 4,91% e BBAS 3, depois de uma forte alta em janeiro, 3,59% de queda neste mês. A gente abrindo aqui o número, tem 12,99% de aumento no valor de Banco do Brasil neste ano de 2023. Então 2023 bem interessante para esse ativo, tinha perdido aí bastante valor no final do ano passado, é verdade, mas se recuperando aqui neste início de ano, apesar da política e dessas indecisões tanto sobre política monetária como ajustes fiscais, ainda pesarem um pouco para as companhias estatais. Voltando, claro, ao nosso Ibovespa, porque tem mais coisa para falar, as coisas se apertam agora um pouquinho, mas o Ibovespa continuando variação diária. As coisas se apertam um pouco aqui, alguns ativos estão perdendo mais valor do que no começo do dia, como a Apvida, que agora toma a primeira posição, 7,31% de queda para a Apvida, e Banco Pan aqui aparece na segunda colocação com 4,77% de variação negativa, variação não muito interessante para todos que investem aqui nesse ativo. Pão de Açúcar ainda está aqui figurando entre as maiores altas. Débora Oliveira trazia essas informações no começo aqui do pregão e mantivemos aqui praticamente a mesma configuração, só a Apvida que tomou essa primeira colocação. Pecar está caindo 4,57%, Gol
4,30%, embora tenhamos aí uma prévia operacional bem interessante para o ativo que foi divulgada ontem. Hoje devolve um pouquinho esses ganhos e cai 4,30%, queda bem acentuada aqui para o ativo de Gol. Lembrando que a Azul também acompanhava esse movimento, ontem estava em queda. Vamos ver daqui a pouco no setor aéreo como que acompanha a Azul essa variação negativa de Gol. BIF3, e nós falávamos aí por muitos dias, por vários dias seguidos, que Minerva estava um pouco mais resiliente do que todos os outros ativos aqui do segmento de frigoríficos, do segmento de proteína animal. Minerva hoje ela quebra um pouquinho esse padrão, mas perde aqui 3,44%, enquanto a gente não enxerga nem Marfrig, nem JBS, nem BRF na nossa variação, nas nossas principais variações negativas. Vindo aqui para o setor de frigoríficos, nós temos uma configuração bem interessante. Marfrig 2,64%, BRF 3,14%, JBS 1% e quem desponta na frente 3,44% de queda para Minerva. Mas lembrando, se nós pegarmos o agregado semanal, nós temos BRF com 16% de queda, Marfrig 13,90%, JBS 5% e aqui BIF3 com 2,51%. Ganhou um pouquinho de valor nesses 2 primeiros dias da semana e agora perde um pouquinho essas margens, cai na semana menos do que cai no dia de hoje. Então, um ativo que é realmente mais resiliente. No entanto, no dia de hoje está com uma variação um pouco mais acentuada, mas claro, longe desses 16% do agregado anual, do agregado semanal de BRF, de Marfrig e também de JBS. Voltando ao nosso índice Ibovespa, ainda do lado negativo, claro, nós temos Marfrig, MRV 2,36% e Embraer aqui 2,24%. Inclusive tivemos aqui um relatório apontando compra para os ativos de Embraer. Esse relatório aí que veio direto do BTG Pactual com preço-alvo em R$ 24. Se nós conseguirmos encontrar Embraer por aqui, nós temos um preço neste momento de 16,59% e um preço-alvo estipulado pelo BTG, pela equipe de analistas do BTG, de R$ 24. Então uma margem bem interessante de crescimento para o ativo, um ativo que normalmente ele caminha em direção contrária ao Ibovespa, porque se beneficia, claro, do aumento do dólar, se beneficia ali de contratos de um pouco mais longo prazo, de contratos bem previsíveis. Então, pode-se dizer que é um ativo defensivo, aí fica a seu critério, mas é um ativo que normalmente ele caminha em direção oposta à variação do nosso índice acionário do Ibovespa. Do lado positivo, eu mencionava Itaúsa vem logo em seguida, 6,25%. E também do lado positivo nós temos São Martinho que era aquele grande destaque negativo no mês de janeiro, depois que o Executivo Nacional apontou que poderia renovar a isenção tributária sobre combustíveis e tirar um pouco aqui da competitividade dos sucroenergéticos. Claro que é o mote aqui dos negócios, o modelo de negócios oficial de São Martinho. Perdeu bastante valor no mês passado e hoje 6,04% de alta. No agregado anual já até recuperou aquelas quedas fortes de janeiro. Acumula 5,20% de alta o ativo de São Martinho. Natura também acompanha esse movimento, 4,89%. Nós temos aqui Magazine Luiza com 3,70%, Bradesco 4% e Cielo novamente aqui entre as maiores altas. No ano está em estabilidade, mas no ano passado já tinha corrigido bastante, ganhado bastante valor, 0,57% de queda para Cielo. Foi a primeira companhia a divulgar os seus resultados nessa nossa temporada de divulgação do quarto trimestre de 2022. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente tem mais notícias, o que está acontecendo com o mercado, cotação dos juros, o que está acontecendo com os juros e, claro, o nosso caríssimo, nosso querido dólar, o que está acontecendo com a principal moeda do mundo, mas, claro, depois do intervalo. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café.
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. E olha só, abrindo aqui nosso varejo, querido varejo, que está em destaque desde o mês passado, a gente pode ver aqui que um dos ativos em maior destaque é, claro, Americanas SA MER3, 15,44% de queda. Para quem apostava nos R$2 ainda nesta semana, nós temos o ativo aqui sendo negociado a R$1,15. Agregado anual, sei que é triste dar uma olhada nesses números, mas 88,08%. Está um pouquinho distante daqueles 90% que nós víamos há alguns dias, há algumas semanas, mas ainda é uma queda bem significativa. E para quem entrou no começo do mês aqui no ativo, ali próximo dos R$2, está de volta aos R$1,14. É um ativo bem distante aqui da realidade, é difícil a gente precificar quanto vale a operação ainda em recuperação judicial, com esse início de processo de recuperação e também com muitas dificuldades, com muitos desafios ainda a serem enfrentados. Inclusive, gostaria de trazer uma informação bem interessante que foi divulgada pelo Itaú BBA. Depois da divulgação daquele rombo de 20 bilhões, inclusive depois de anunciar a sua recuperação judicial, nós tivemos uma queda de 57% nas visitas do site Americanas. Então não vai dar nem para contar com essas vendas nem volume normal para este mês, para este trimestre pelo menos, para conseguir ali conter um pouco esses custos, porque 57% das visitas do site da Americanas, claro, a gente ainda tem conversão, tem as vendas que serão feitas, a gente vai ter que esperar o resultado do primeiro trimestre de 2023 para ter uma certeza, mas o Itaú BBA divulgou essa métrica, que foi capturada entre os dias 11 de janeiro e 31 de janeiro, então pegando bem a porção ali representativa da crise de Americanas, 57% na queda das visitas ao site de Americanas SA, 15,44%. Ativo altamente especulativo, fora de todos os índices, dificilmente algum grande fundo vai entrar aqui nos papéis de AMER3, então divirtam-se aí os especuladores, para quem gosta desses ativos que estão um pouco escanteados do mercado, pode ser ou não uma oportunidade. Fato é que desde o começo do mês, quem entrou no ativo está perdendo dinheiro e, claro, quando vale R$1, qualquer oscilação de centavos representa bastante percentual aí na sua carteira de investimentos. Outro ativo que está passando por problemas e hoje com variação negativa, 4,42%, é as lojas Marisa. A Marisa está caindo hoje por conta, claro, da renúncia de seu presidente, do seu CEO, o Adalberto Pereira dos Santos. Ele renunciou a esse cargo de presidente da companhia, gerou uma certa crise interna. A companhia se disse disposta a fazer uma reorganização das suas operações, mas claro, a gente vai ter que acompanhar quais serão os desdobramentos dessa renúncia e quais serão os entes ali que atuarão nessa reorganização de Marisa. Lojas Marisa, 4,42% de
de queda. C&A, 5,36%. Não parece um bom dia aqui para o nosso varejo de moda, não. Apesar de nós termos alpargatas aqui próximo da estabilidade, com calçados, varejo de moda todo aqui no negativo. Tem Grupo Soma 0,42%. Nós temos aqui também Lojas Renner 0,15%, próximo da estabilidade, verdade, mas C&A e Marisa estão protagonizando aí algumas das principais quedas desse nosso setor de varejo, depois, claro, de Americanas, que aí já virou bagunça, já virou festa, 16,18%, daqui a pouco está em 7%, daqui a pouco está em 20% de queda. Aí a gente nunca sabe o que pode acontecer com esse ativo, quais serão as próximas notícias que movimentarão os ativos de Americanas. Voltando aqui ao nosso Ibovespa, mas para falar um pouquinho sobre juros, eu gostaria de abrir a cotação da nossa curva, que hoje está se desestressando um pouco. Não tivemos novas falas do presidente da República atacando a política monetária brasileira ou duvidando da capacidade de Campos Neto de conduzir essa política monetária, inclusive chamando o comunicado do Copom de vergonhoso, a justificativa dos juros em 13,75% de vergonhosa. Nós tivemos uma certa crise aí institucional, ainda não foi arrefecida, espera por novos capítulos, mas hoje, como ninguém falou nada, como está todo mundo quieto, os juros perdem um pouquinho de valor aqui, tanto na curva curta quanto na longa, se a tecnologia me permitir, claro, abaixar um pouco aqui essas cotações, mas o importante é que desde 2023 até a curva longa de 10 anos de 2033 estão perdendo um pouquinho dessa pressão compradora, dessa pressão por mais juros que o mercado, tanto as instituições financeiras, as grandes corretoras e os traders internacionais estavam pedindo no início desta semana. 0,18 para 2023 e 0,82% de queda para 2024. A gente ainda vai trazer bastante dessa história da política monetária brasileira, porque ganhará muitos capítulos. Tem presidente da República provocando o Senado a convocar ali o presidente do nosso Banco Central a dar explicações, uma possível contestação dessa política monetária ou talvez uma renovação dessa independência do Banco Central em xeque, ou seja, uma revogação dessa independência proposta já por alguns partidos de esquerda. Então, esperemos. Fato é que hoje os juros estão um pouco mais calmos, estão menos estressados. A tecnologia não está me ajudando hoje, parece que eu tenho um dedo muito grande para mexer aqui nesse telão, mas eu vou trazer, inclusive, a variação aqui de Minerva, de BIF3, que eu acho bem interessante. Ao final ali de 2022, teve uma forte alta, uma manutenção desses preços, ela foi enxergada no início de 2023, a gente teve um movimento bem interessante aqui, ó, de alta em janeiro, principalmente depois de algumas notícias bem animadoras da reabertura da China. O ativo ele chegou a bater ali nos R$ 15,61, agora oscilando aqui nos R$ 13,20, R$ 13,19, R$ 13,20, perdendo bastante valor neste pregão, mas em maior estabilidade do que o restante do setor. E falando um pouco sobre ativos que se destacam nesse cenário internacional um pouco confuso, nós temos a principal moeda do mundo. Ranking de variação do dólar aqui pelo mês e também pelo dia. Se eu conseguir abrir aqui o nosso ranking do dia, alguns ativos ganham valor hoje em cima do dólar. O principal deles é a moeda húngara e seguido aí da libra esterlina ganhando 0,31% de valor em cima do dólar. O euro também mantém o seu poder de compra frente à moeda norte-americana, mas em patamar positivo, 0,04% de variação positiva para o euro. O euro está ganhando valor em cima do dólar. Quem perde valor nesta tarde? O ien japonês, acompanhando o movimento de queda na bolsa japonesa, nós temos o ien perdendo 0,12% de valor e o real brasileiro 0,20% aqui, 0,20% em queda, o dólar ganhando valor frente ao real no pregão de hoje. Interessante a gente falar também sobre moedas, sobre essa euforia que foi enxergada ontem no mercado norte-americano, como que ela afetou, claro, o mercado de criptoativos. Você sabe, quando eu estou por aqui, eu sempre dou uma passada no mercado de cripto. Nós temos um mercado não muito animado, parece que ninguém escutou direito a entrevista de ontem. Compraram olhando para a Nasdaq, falando, não, o Nasdaq está subindo, alguma coisa boa aconteceu. E aí o mercado de cripto ontem disparou, o Bitcoin ganhou bastante valor. No entanto, hoje a gente não tem um cenário tão animador, não. Nós temos o Bitcoin em patamar negativo, inclusive perdendo 1,44%.
mesma força, mesma intensidade dos ganhos de ontem. Ganhava acima de 1%, hoje cai mais de 1%, 1,44%. Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, também em patamar negativo, 1,18% de queda. Eu não entendo esse mercado, não entendo essas indicações. O Powell não falou absolutamente nada que não havia sido dito anteriormente, parece que todo mundo se animou, ou escutaram de alguém, ou leram no Twitter, todo mundo comprou a Nasdaq quase batendo 2%, criptoativos explodindo, e hoje todo mundo caiu na realidade. Não sei se tem novas notícias, eu não vi nada que motive esse desânimo depois da euforia, mas os mercados respondendo àquela forte alta de ontem, inclusive o nosso mercado de criptoativos. Lembrando, o Nubank tá para entrar aqui nesse mercado também, lançando a Nucoin. Ela já foi aprovada em conselho e agora segue, claro, para o desenvolvimento do projeto e o lançamento oficial. Deixem aqui nos comentários, claro, como será essa moeda do Nubank. É uma boa alternativa? Vocês acham que esse mercado tradicional, essas instituições tradicionais, elas devem se integrar um pouco mais com esse mercado de criptoativos? Ou você é daqueles investidores que olha para Bitcoin e Ethereum e acabou, esquece o resto, porque o resto é resto? Tem muita gente que pensa assim, inclusive no nosso chat. Eu sei que tem muitos adeptos aqui do Bitcoin e eu sempre gosto de discutir qual a participação do mercado tradicional dessas empresas e instituições tradicionais no mercado de criptoativos, se são bem-vindas ou não. Voltando aqui ao nosso Ibovespa para um último girinho antes de eu entregar o programa ao Felipe Nascimento com o BMC Market, nós temos... eu não vou conseguir abrir o Ibovespa aqui porque o telão não vai me ajudar, mas eu vou seguir aqui com o meu tecladinho. Dólar 0,05% de oscilação positiva, ganhando valor R$ 5,23 acima do preço de abertura. Nós chegamos ali aos R$ 5,19. Não conseguimos segurar esse patamar negativo para a moeda norte-americana, agora em estabilidade, próximo mesmo do fechamento de ontem. O dólar também acompanhando aqui o nosso Ibovespa, que estava positivo, 0,99% positivo, ganhando valor próximo de 1%, patamar interessante, acima dos 108 mil pontos, no entanto, abaixo do fechamento de 2022, ou seja, nós fechamos o ano com 109 mil pontos na Bolsa de Valores e agora estamos próximos, mas ainda abaixo, com 108.964. Principais destaques positivos, lembrando, Itaú, que divulgou seus resultados, não vieram em linha com as expectativas do mercado, inclusive abaixo dos resultados do ano anterior, mas deu uma aliviada em todos os investidores que estavam preocupados com a crise de Americanas e crise também da Oi com a nova recuperação judicial, nova suposta recuperação judicial. 7,29% para Itaú, Itaúsa 6,37%, São Martinho 5,28% e Natura 5,25%. Do lado negativo, a Apivida perdendo bastante valor, 9,89% de queda, Gol 5,24% e Banco Pan 5,15%. Aparecem também por aqui Embraer, aparece aqui BRF, também Minerva perdendo 3,44%, Redditor. Então aqui o Ibovespa bem dividido, mas a força está mais compradora do que vendedora, pelo menos aí pela distribuição de força do nosso índice acionário. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do intervalo, nós temos BMC Market com Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral, que hoje está remoto, não está aqui para derrubar qualquer coisa no estúdio e fazer barulho, mas, claro, estará presente na nossa discussão no BMC Market, que começa depois do intervalo. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.